para os meus pés. Porque imagina se você tentando caminhar no deserto, à noite, tentando enxergar se tem uma cascavel, tentando enxergar se tem um escorpião, tentando enxergar se tem um buraco, tentando enxergar se tem algum animal à volta, se tem algum ladrão, e você só tem aquela luz para iluminar os seus caminhos. Aquela luz você se agarra a ela e ela é preciosa para você, porque se ela se apagar no meio do nada, você está perdido. Então o salmista tentou mostrar, e para ele estava muito mais claro, mas talvez para nós fica um pouco difícil de conseguir imaginar como era difícil caminhar na escuridão e você ter aquela luz que ali vai ser a sua vida. É importante demais. Então a palavra de Deus, ela foi colocada nesse contexto. A palavra de Deus é colocada como uma luz que ilumina o caminho em meio a densas trevas, porque era assim que se usava a luz, em meio a densas trevas. Então nós precisamos imaginar algumas coisas. Jesus, ele é chamado de luz do mundo. Uma das primeiras coisas que Deus também cria, né? No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma, vazia, o Espírito de Deus parava sobre a face das águas, então Deus disse, haja luz. Porque a luz, ela faz parte da vida, não é impossível nós vivermos na escuridão. Por mais que nós nos esforcemos, talvez, se tiver um pequeno facho de luz, diz a ciência que em 10 minutos mais ou menos, a pupila dos nossos olhos se dilata, e nós passamos a enxergar um pouquinho melhor, então, na escuridão. Mas nós, normalmente, precisamos de luz. Para enxergar as cores, nós precisamos de luz. A luz, ela é essencial para toda a nossa existência. Imagine a dificuldade de alguém que não enxerga. Então, dentro desse contexto, eu queria trazer para vocês algumas reflexões em relação a isso. Mateus capítulo 6, 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti sejam trevas, que grandes trevas serão? Lucas 11:33, ele fala da mesma passagem, só que ele traz um pouquinho mais profundo. Ele diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Aí eu gosto desse próximo versículo 35, diz assim: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia, quando te ilumina a plena luz. Então, no Antigo Testamento, ele fala que a palavra de Deus é luz. Jesus, quando ele vem trazendo sobre essa questão de luz e trevas, ele deixa claro que os nossos olhos, eles são a luz do nosso corpo. E aí eu pergunto para vocês, ele fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, o que é bom? Segundo o que nós entendemos do nosso contexto, quem é bom? O próprio Jesus falou, né? Bom é Deus. Mas fala que bom é sua palavra, bons são seus mandamentos. E como o homem pode ser bom sem que as suas atitudes reflitam aquilo que está escrito na palavra de Deus? O homem por si só, por sua natureza, praticando aquilo que ele tem por conceito, por filosofia, ele é mau. Nós somos maus, a palavra de Deus diz que nós somos maus. Então, se nós andamos segundo nossas próprias filosofias, segundo nossos conceitos, segundo as ideologias do mundo e as nossas, então, obviamente que nós estaremos andando em trevas. Mas se nós andamos segundo os preceitos de Cristo, então nós estamos andando na luz. Se nós pegarmos, por exemplo, esse Salmo 119, se nós voltarmos para o versículo 1, ele é o maior salmo que nós temos aqui. Basicamente, se eu for ler este salmo, trazendo a ideia para a palavra de Deus, lembrando que a Bíblia, naquela época, era apenas a Torá, a lei. Eles tinham apenas a história, mas eles tinham a lei naquela época. Mas se eu traduzisse todos os preceitos do Senhor, os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor, tudo como a palavra de Deus, como a Bíblia, porque hoje nós temos a Bíblia. Eu leria mais ou menos assim, eu vou ler apenas alguns para vocês entenderem. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na palavra do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições, a sua palavra e buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam na sua palavra. Tu ordenaste a tua palavra para que as cumpramos à risca. Tomara sejam firmes meus passos, para que eu observe a tua palavra. Então não terei do que me envergonhar, quando considerar a tua palavra.
render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido a tua palavra. Então, por que eu estou trocando esses termos? O salmista, ele vai elogiando, ele vai trazendo comportamentos, ele vai trazendo sentimentos em relação à palavra de Deus. E aí nós precisamos separar algumas coisas, né? Existe uma questão na teologia, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, se a Bíblia contém a palavra de Deus. E eu queria separar aqui, na verdade, da seguinte maneira. Existe a palavra de Deus no sentido daquilo que Deus disse. Os preceitos de Deus, a lei do Senhor, aquilo que o Senhor disse, como o Senhor direcionou que o seu povo deveria se comportar, os caminhos que o seu povo deveria andar, as coisas que o seu povo não deveria fazer ou deveria fazer, como deveriam cultuá-lo, como deveriam tratar o próximo. Deus estabeleceu essas coisas. Então, existe essa parte na Bíblia onde Deus fala e o povo escreve aquilo que Deus falou e coloca. E a Bíblia também traz, as Escrituras nos relatam como que aqueles que ouviram essa palavra se comportaram. Então você vai ter as histórias, você vai ter os relatos que foram colocados dos reis, dos profetas, dos juízes, dos patriarcas, de como eles caminharam baseados naquilo que eles ouviram de Deus, da forma que eles deveriam proceder. Então a Bíblia tem o relato daquilo que Deus disse, da vontade perfeita de Deus, e a Bíblia não esconde as falhas e nem os acertos dos seus servos. Ela mostra quando os homens pecaram, ela mostra quando os homens se desviaram, ela mostra quando Deus os castigou por conta dos seus pecados. Então nós vamos encontrar esses relatos inúmeros na Bíblia. E aí nós vamos tentar entender que esses homens tinham um norte. Esses homens tinham aquilo que Deus havia deixado para eles. E aí, muitas vezes nós cantamos músicas, ou nós lemos passagens como essa: lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, sem entender o peso e a gravidade disso. Na verdade, se eu considerar a palavra de Deus como lâmpada e como luz, dentro do contexto que foi escrito, a necessidade, a importância da luz, então eu devo entender que o que é o meu caminhar? O que é a estrada que nós estamos andando? Eu não devo imaginar a Bíblia como um farolete aceso, igual um celular, iluminando o caminho por onde eu estou andando. Não é essa a ideia. A ideia é trazer a essencialidade da Bíblia. Então, por exemplo, os jovens, tem tantas coisas que os jovens ficam perguntando para Deus: Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu ande? Quando, na verdade, a vontade de Deus já está expressa na palavra. Nós ficamos esperando profecias do estilo: eis que te digo, assim diz o Senhor, quando na verdade a profecia de Deus está contida na sua palavra. E aí esse texto está dizendo que esta palavra é o que deve nos guiar. Mas aí eu pergunto: como ser guiado por uma palavra que eu não conheço? Como ser orientado por uma palavra que eu não tenho intimidade alguma com ela? Que eu não tenho uma rotina, eu não tenho um comprometimento com ela, eu não conheço essa palavra. E aí a igreja fica totalmente dependente de que a pastora e o pastor e os seus líderes abram essa Bíblia, leiam, interpretem e tragam para vocês então a revelação de Deus. Mas você próprio, eu próprio, não tenho essa intimidade, não tenho essa curiosidade, não tenho esse empenho em buscar e conhecer a palavra de Deus, essa lâmpada. Quem anda no escuro, tendo na sua mão uma lanterna? Quem tenta fazer as coisas dentro da sua casa no escuro, sendo que ela pode simplesmente ir lá e acender um interruptor e ter iluminação? Quem tenta ler sem nada iluminando para conseguir chegar às letras? A luz para nós, ela é essencial. E a Bíblia quer que você entenda que ela é essencial dessa mesma maneira. Todas as minhas decisões, os passos que eu devo e que eu preciso tomar, o modo como eu devo agir com as pessoas à minha volta, dentro da minha casa, com a minha família, dentro da igreja, fora dela, todas essas coisas estão muito bem determinadas e escritas na Bíblia. Os jovens, por exemplo, se perguntam em questão a relacionamento, sendo que o povo de Deus, desde a antiguidade, é orientado que não deveria se envolver em julgo desigual. O povo de Deus não deveria se misturar com os povos gentios, com os povos pagãos, por conta do risco de corrupção. Mas o jovem insiste e fala assim: eu vou namorar alguém, vou me relacionar com alguém que não é da mesma fé, mas eu vou trazer, vou trazer para a fé. Esse é o meu objetivo, vou evangelizar e ganhar para Jesus e ganhar para mim também. As pessoas têm dificuldade de relacionamento dentro de suas casas, os filhos com os pais com os filhos, e a Bíblia diz. A palavra de Deus ilumina essa situação. Então vamos sempre pensar que quando Deus traz uma palavra sobre determinada situação, Ele está trazendo luz sobre aquela situação para que você enxergue melhor.
E aí nós lemos em Mateus que se os meus olhos forem bons, e aonde está a bondade nessa terra? Ela está na palavra de Deus. O bom procedimento, o procedimento saudável, o procedimento que edifica, ele nos é deixado na palavra de Deus. Todo homem que tem um bom procedimento, um bom comportamento, você vai perceber que as coisas que ele faz, que ele pensa, as coisas que ele expõe, você vai encontrar aquele comportamento relatado na palavra de Deus. Assim como o mau comportamento também. A Bíblia lança luz sobre o mau comportamento para quê? Para que nós não pratiquemos esse mau comportamento. Então o que é lançar luz? É trazer para a nossa frente. Está claro. Está revelado. Está tudo revelado aqui. Mas nós insistimos. A Bíblia diz: filhos, obedecei vossos pais. Mas o jovem quer ser cristão, sendo um filho rebelde. O pai fala assim: não vai por aí. Mas ele vai. Não se relacione com esse tipo de pessoa, mas ele se relaciona. Não consome esse tipo de conteúdo, mas ele consome. É rebelde. Não obedece, mas o que importa é ele chegar no final de semana e vir aqui louvar, e vir aqui prestar algum serviço à igreja. Mas a Bíblia também dá uma missão para os pais, fala assim: ó, vocês também não devem provocar a ira dos seus filhos. Então o pai acha que por autoridade que ele tem, ele pode tratar seus filhos de qualquer maneira, gerando ali dentro da sua casa uma situação desconfortável, uma situação de estresse, totalmente desnecessária. Então nós temos que entender que, por exemplo, no casamento, hoje existe essa discussão enorme sobre machismo, feminismo, quem é que deve mandar, quem não deve mandar. E a palavra de Deus lança luz sobre essa situação. A palavra de Deus diz que a esposa deve amar o seu marido como a igreja está a serviço de Jesus Cristo. Mas o marido tem uma missão tão importante quanto, porque a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa e cuidar dela, assim como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Então imagina se as pessoas nos seus relacionamentos conjugais, ou nos seus relacionamentos entre pais e filhos, se essas pessoas caminhassem de acordo com aquilo que a palavra de Deus orienta, se os seus caminhos não seriam bons, se o seu procedimento não seria bom. Mas a Bíblia é lâmpada, mas eu prefiro ficar no escuro. Todas as vezes que eu me recuso a abrir a Bíblia para que ela me oriente para a minha próxima atitude, para o meu próximo comportamento, eu prefiro ficar no escuro. E aí eu vou entrar nesse contexto de Mateus e de Lucas, quando as pessoas fecham seus olhos, a luz que há nas pessoas são más. Por quê? Elas preferem garantir que elas vão enxergar com seus próprios olhos. Como eu falei, nós podemos ficar no escuro durante 10, 15 minutos, e aos poucos nossos olhos vão se acostumar. Aos poucos nós vamos começar a enxergar. Aos poucos eu vou conseguir me movimentar, vou conseguir fazer alguma coisa. Então, o que eu faço? Eu me comporto dessa maneira. Eu prefiro enxergar de forma mais obscura. Eu prefiro arriscar no meu comportamento. Eu prefiro achar que eu estou fazendo a coisa certa, do que acender a luz da palavra e colocá-la sobre o procedimento que eu devo tomar. Vamos dar um exemplo aqui, que é um dos mais difíceis. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, na primeira carta de João. Isso aqui é um tema extremamente difícil, mas ele está totalmente dentro daquilo que nós estamos falando aqui nessa noite. A primeira epístola de João, lá no finalzinho. Primeira João, capítulo 1, verso 5. E aqui nós vamos ver então o comportamento de alguém que lança a luz sobre determinada situação. 1 João 1, 5 diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Então começamos aqui, né? A palavra de Deus é luz, a palavra é de Deus, Deus é luz, a sua palavra é luz. A orientação de Deus é luz, porque Deus é luz, a bondade de Deus ilumina todas as coisas. Então, nós começamos já lendo, entrando no contexto da palavra de hoje. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, há pessoas que dizem que está em comunhão com Deus. Assim como em muitos momentos eu disse que estava em comunhão com Deus, mesmo não olhando para os meus procedimentos de acordo com a palavra. Eu não lancei luz sobre meus procedimentos e por isso achava que estava em Deus. Vamos continuar lendo. 7. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho,
nos purifica de todo o pecado. Então aqui há uma confusão aqui, né? De repente, para quem está lendo. Do segundo versículo fala que se nós temos comunhão com Deus, estamos na luz. Mas no segundo fala assim, se nós estamos na luz, então nós temos comunhão uns com os outros. Mas não há confusão alguma aqui. Porque Jesus Cristo mesmo havia dito. Perguntaram para ele, Senhor, qual é o maior mandamento? O que Jesus responde? Amar a Deus acima de todas as coisas e semelhante a esse? Amar o próximo como a ti mesmo. Então Jesus já tinha trazido essa ideia que estava na lei, está no Antigo Testamento também. Amar a Deus e amar ao próximo são coisas semelhantes. E aqui João diz que se eu mantenho comunhão com Deus, estou na luz, eu mantenho comunhão com o meu próximo. E aí segue assim, no 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aí eu queria ler aqui agora, no 2,7. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Então, novamente, nós estamos falando de um mandamento antigo, ou seja, quando o salmista escreveu, ele tinha isso no seu coração, e ele está falando da palavra de Deus, que é a luz, que é a lâmpada. Ele está trazendo luz sobre determinada situação para nós. E diz assim no 8, todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz, todos nós estamos na luz? Amém ou não amém? Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então perceba que o contexto é o mesmo. Se eu não estou na luz, se eu não tenho a lâmpada, se eu não tenho a palavra, se eu não tenho Deus, porque é uma consequência. Se eu tenho a palavra de Deus, obviamente eu tenho ao Senhor na minha vida, me conduzindo. É Ele que me conduz no meu caminho, no meu dia a dia. Mas se eu acho que estou na luz, porque isso aqui é um achismo, eu penso que estou na luz, mas no meu coração há ódio pelos meus irmãos. Então, eu estava enganado. Na verdade, eu estou nas trevas até agora, estou perdido, meu caminhar está perdido. E por que eu falo que isso é extremamente pesado e complicado para as nossas vidas? Porque é muito fácil entender e acreditar que nós somos cristãos legítimos, verdadeiros, fiéis, salvos e abençoados e garantidos, porque nós temos uma rotina, porque nós temos trabalhos a fazer dentro de um contexto de igreja, porque nós fazemos determinados tipos de coisas, e aí nós acreditamos que isso é suficiente. Mas nós ouvimos da boca de Jesus que, semelhantemente a amar a Deus, é amar ao próximo. E aí, quando essa luz vem sobre o fato de que existem pessoas que eu odeio, sobre o fato de que existem pessoas que eu não... é capaz de a pessoa enjoar se ver na frente. O fato de que existem irmãos que, quando a minha boca se abre para se referir a esse irmão, são palavras de maldição. Quando a Bíblia nos orienta, a Bíblia traz luz sobre isso e fala assim, ó, não amaldiçoeis. Não paguem o mal com o mal. Jesus fala assim, qual é o mérito de você amar quem te ama? Todo mundo aqui está em comunhão, coisa linda. Não, o mérito está quando você ora por aqueles que te perseguem, ora pelos seus inimigos. Então olha o peso disso, que Jesus traz luz sobre a situação que nós ignoramos. Essa, infelizmente, é a parte mais ignorada dentro das igrejas, que é justamente a falta de perdão, a falta de comunhão, a falta de amor, por conta das ofensas que nós sofremos. Nós cantamos aqui, a Mazinha cantou a música aqui, Pai Nosso, uma oração que todos nós conhecemos e oramos milhares de vezes durante a nossa vida. E ela lança luz sobre uma situação muito importante. Perdoa as nossas ofensas, da mesma maneira que eu faço o quê? Perdoo os meus ofensores também. Mais para frente ele vai dizer, porque se não perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas. Isso é luz lançada sobre a nossa vida. É a lâmpada. Só que muitas vezes essa lâmpada está apagada.
essa lâmpada está ignorada e eu prefiro, já que essa ofensa me doeu muito, já que a mágoa é muito forte, sobre essa situação especial, eu fecho a palavra, eu ignoro, eu pulo essa parte e vou me atentar a outras coisas. Mas essa palavra que nós lemos aqui agora em 1 João diz que se eu diz que amo a Deus, se eu digo que estou em comunhão com Deus, eu estou em comunhão com meus irmãos. Mas se eu odeio, se meu coração está cheio de mágoa, se eu não perdoei, até agora eu estou em trevas. E sabe por que é difícil ouvir isso? Porque se nós dermos atenção a essa palavra dita hoje aqui, por isso que eu disse, prestem atenção, estejam atentos. Se eu der atenção a essa palavra, da maneira que ela está sendo dita, no meu coração, nesse momento agora, eu vou puxar na memória todas as pessoas que eu estou magoado, todas as pessoas que eu estou ofendido, todas as pessoas que eu odeio. Se eu tenho temor ao Senhor e a esta palavra, eu começaria agora a orar ao Senhor, falar: Senhor, eu não tenho forças para perdoar, porque o Senhor sabe como doeu. O Senhor sabe como me machucou cada palavra. O Senhor sabe como me machucou cada atitude. O Senhor sabe como doeu quando me tiraram aquilo que eu tinha. E se não for pela tua misericórdia, pelo teu Espírito Santo, eu não vou conseguir, então me ajuda. Essa oração é a oração de alguém que tem intenção de obedecer e de cumprir a palavra de Deus. Esta oração é de alguém que está interessado em lançar luz sobre as suas trevas. Porque até agora você achava que estava enxergando a luz, mas na verdade sua pupila apenas dilatou e você consegue enxergar, né, turvamente, mas consegue enxergar, e você tem caminhado pelos seus próprios pés, se enganando a você mesmo, porque a Bíblia diz isso. Porque se nós dissermos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E fazemos Deus mentiroso, porque Ele que afirma isso. A própria Bíblia afirma como é que nós servimos a Deus. Como é que alguém aqui serve a Deus? Como é que alguém aqui faz alguma coisa por Deus? Alguém aqui vê Deus? Entrega algo na mão de Deus? Alguém aqui ajuda Deus a fazer alguma coisa? Alguém aqui serve a Deus dessa maneira? Como que se serve a Deus? Servindo o próximo. Nós servimos uns aos outros. É assim que se serve a Deus. Mas se para o meu próximo só há ódio, indiferença, falta de perdão, então a quem nós estamos servindo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Senhor hoje está lançando luz sobre uma situação que você escondeu em trevas até agora no seu coração. Você vai aceitar essa palavra ou vai rejeitá-la? Isso é uma pergunta que fica para todos nós. E eu sei que não é fácil, meus irmãos. Tem coisas que a gente não fala. Mas eu precisei perdoar situações extremamente difíceis. Apunhaladas fortíssimas no coração de que você realmente pensa que vai morrer. E um processo muito difícil. Mas na busca pelo Senhor, na consagração diante de Deus, desenvolvendo amor por Deus, é automático desenvolver amor pelo próximo. É automático seu coração ser trabalhado, seu coração ser amolecido. Nós vamos ler no Evangelho de João, quando ele diz assim que, eu vou ler aqui para que João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Novamente nós estamos falando de luz. Quem é a luz que veio ao mundo? Jesus. Então, palavra é luz. Palavra de quem? Palavra de Deus. Jesus, nosso Deus. Ele é luz e ele veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Por que algumas pessoas preferem permanecer nas trevas? Por que algumas pessoas preferem manter situações fingindo que elas não sabem como elas devem se comportar? Porque elas sabem, porque elas têm o conhecimento da palavra de alguma maneira. Alguém falou, o pastor pregou, foi falado na aula, você ouviu no louvor, você viu um vídeo no YouTube. Deus está sempre falando, Deus está sempre trazendo luz. Mas por que algumas pessoas preferem ficar nas trevas? E aqui diz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não serem erguidas suas obras.
Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, o que esse texto quer dizer? É muito difícil, para um jovem principalmente, vir na igreja, é muito difícil porque, imagina, qual a probabilidade de um jovem estar assistindo pornografia durante a semana toda? Qual a probabilidade de um jovem estar se relacionando com várias pessoas e tendo relações de forma ativa, como se não fosse nada? Qual a probabilidade de ter um irmão aqui que tem um caso extraconjugal? Qual a probabilidade de ter alguém aqui que está sonegando impostos? Qual a probabilidade de ter alguém aqui que está mentindo sobre algo? Qual a probabilidade de ter alguém aqui, né, que fez mal para alguém, ou que faz mal para alguém, que deseja mal para alguém, que tem inveja? Qual a possibilidade de existirem pessoas assim no nosso meio? Enormes. E aí você vem a um lugar como esse, aí o pastor abre a palavra de Deus e começa a ministrar, e começa a trazer luz sobre o seu pecado, e começa a manifestar que você está errado, e você ouve aquilo, e aquilo dói. Se você ama o Senhor, aquilo dói, aquilo machuca, aquilo te faz querer voltar atrás, aquilo te faz querer abandonar aquele procedimento para estar no centro da vontade de Deus. Então as pessoas que as suas obras são más, elas odeiam estar na luz, porque ela manifesta a sua nudez, manifesta a sua sujeira. Imagina eu vir aqui com a roupa toda rasgada e essa luz iluminando as minhas roupas, a vergonha que eu iria passar. Então as pessoas preferem permanecer nas trevas, esconder os seus pecados, mantê-los ocultos, bem escondidos da luz de Cristo. Porque lá nas trevas ninguém julga ninguém, ninguém está vendo o erro de ninguém. Ninguém está preocupado com o que o outro está fazendo de errado, ninguém. Está tudo bem. Quando você vive no mundo, vive no meio dos ímpios, você é aplaudido quando você faz coisas erradas. Eu trabalho só com pessoas que não são crentes, e quando o cara fala que tem um amante, quando o cara fala que conseguiu ficar com outra pessoa, ele é aplaudido, ele é parabenizado. Quando ele diz que ele deu um jeito de conseguir pagar menos impostos, quando ele deu um jeito de ganhar dinheiro, quando ele deu um jeito de burlar, de alguma maneira a lei, falou assim, é isso aí, é malandragem, senão no Brasil você não sobrevive. É aplaudido, trevas, ninguém enxerga nada, está tudo certo. Mas quando nós estamos na luz, quando nós temos a palavra de Deus, quando ela é lida, quando ela é ministrada, então as nossas vergonhas são expostas. Mas isso é apenas a oportunidade de ver aonde eu estou errando e mudar. É a oportunidade que Deus nos dá culto após culto para melhorar, para nos santificarmos diante dEle. Quando essa palavra é lançada sobre nossas vidas, quando ela traz luz para nossas vidas, para o nosso caminho. O que é o nosso caminho? É o modo como eu ajo, é o modo como eu conduzo a minha vida. O modo como você trata o seu filho, o modo como você trata a sua esposa, o seu marido. O modo como você trata os seus negócios. O modo como você trata as pessoas. Você é um bom funcionário? Você é honesto no seu trabalho? Se você é chefe, você é justo com os seus funcionários? Como que você é visto pelos seus vizinhos? Como você é visto pelas pessoas na escola? As pessoas sabem que você é cristão? Você é um bom testemunho para essas pessoas? Esse é o nosso caminho, esse é o nosso dia a dia. É a palavra de Deus que ilumina esse caminho, é a palavra de Deus que orienta esse caminho. Nós cantamos e lemos e conhecemos esse versículo de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mas ela tem iluminado os meus caminhos? Eu tenho permitido ao ler. E como é que eu permito? Eu leio, eu estudo, eu medito. Se você ler o Salmo 119 inteiro, o salmista está falando, eu vou meditar na tua palavra. A tua palavra eu escondi guardada no meu coração para não pecar contra ti. Quem não gostaria, como jovem, de ter uma vida santa? Quem não gostaria de ser perfeito nos seus caminhos? Quem não gostaria de não errar? No Salmo 119 ele faz essa pergunta. Como preservará puro o seu caminho, o jovem? Ele faz essa pergunta. De que maneira, vamos pensar nos dias de hoje, com a internet, com toda essa bagunça, com toda essa libertinagem, como o jovem pode preservar o seu caminho, ou seja, a sua conduta, o seu procedimento? A Bíblia responde. A Bíblia traz luz sobre isso. Ela diz que você pode fazer isso se você observar o seu caminho conforme a palavra. Então eu quero namorar. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Como é um relacionamento de acordo com a palavra de Deus? Alguém tem curiosidade de saber isso? Porque Paulo diz, né, naquele momento de perseguição, as pessoas que queriam trabalhar na obra, ele falou assim, é melhor que você fique solteiro, porque é uma vida difícil. Mas se você não aguenta, case. Porque é melhor casar do que
abrasar. Ou seja, não é uma coisa legal ficar aquecendo o namoro. Ficar permitindo que as coisas avancem além daquilo que elas devem avançar. Então, sobre cada situação da nossa vida, a Bíblia traz uma orientação. Servos, obedecei a vossos senhores. Então, você é um funcionário, você precisa ser um exemplo de funcionário. Olha José. O homem foi vendido como escravo. Ele se tornou o melhor escravo. Se tornou lá o segundo na casa de Potifar. O homem foi preso. O que ele fez? Se tornou o melhor prisioneiro. Foi colocado como chefe sobre todos os prisioneiros. Procedimento. A Bíblia mostra como deveria ser o nosso procedimento em todas as áreas da nossa vida. Mas eu digo que ela é lâmpada, mas ela não ilumina nada. Porque eu não conheço. Se eu não conheço, o que ela vai iluminar? De que adianta o pastor ficar aqui trazendo simpósios, trazendo estudos, colocando professores na escola bíblica, trazendo seminários, estudos, se eu não me interesso? E eu não estou falando aqui apenas, meus irmãos, de decorar. Eu não estou falando sobre ter versículo guardado na cabeça. Todo mundo aqui conhece alguém que tem a Bíblia na ponta da língua, mas o seu procedimento é totalmente ao contrário. E aqui na Bíblia também fala. Jesus diz assim em Lucas 11:46, porque nesse contexto que ele está falando da luz, existiam alguns fariseus que estavam ali no meio, provocando, tentando testar Jesus. E ele fala assim no versículo 11:46 de Lucas, mas ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós, mesmo nem com os dedos a tocais. Então já diante de Jesus haviam homens doutores, ou seja, não é uma questão de eu conhecer isso aqui de Gênesis, Apocalipse, de cor. Ler a Bíblia, eu leio a Bíblia 3 vezes por ano. Todo dia eu leio pelo menos 5 capítulos. Tá, mas isso está servindo de quê? Isso pode ser apenas uma lâmpada que você possui, mas ela está sempre apagada. Porque se você não usa o seu conhecimento para que ele avalie o seu procedimento, se esse conhecimento não é colocado no seu dia a dia para ser o fiel da balança das decisões que você vai tomar, ela não serve de nada. É uma luz apagada. É um farol apagado. Tenta dirigir com um farol apagado à noite. É poste, é ribanceira, é carro com carro. É preciso luz para que você consiga caminhar. Então, se eu tenho a palavra de Deus, eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas eu não uso, de que serve para mim? E esses homens, eu poderia ser hipócrita aqui e falar assim, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. De acordo com a palavra de Deus, eu estaria certinho. Mas Jesus também se importa com o que eu estou fazendo com esse conhecimento para mim. E esses homens apontavam, faziam as pessoas sentirem o peso dos seus pecados, mas eles próprios, Jesus fala assim, nem com o dedo vocês tocam, vocês não querem obedecer em nada. Em nada. Qual é a utilidade disso? Nenhuma. E aí nesse contexto que ele está falando, se os seus olhos, a luz que há nos seus olhos, a luz que há em você são trevas, quão densas são essas trevas? Porque os meus olhos eles serão bons a partir do momento que eu enxergar a minha vida usando um filtro, e o filtro é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai julgar o meu procedimento, o meu comportamento. Como eu devo agir diante de uma outra mulher que não é minha esposa? Não, mas eu só converso com ela. É só um flerte de leve, né? Quem não gosta de flertar? Hoje em dia todo mundo flerta, né? WhatsApp, Instagram, tranquilo. Mas Jesus disse, né? Adulterar não é só se deitar com ela. Se eu olhei para ela, desejei, se meu coração foi mal na minha intenção, eu já adulterei. E aí eu não me arrependo disso, não há peso sobre esse tipo de pecado, por quê? Porque eu não lancei essa luz da palavra de Deus que diz que é pecado, que é errado. Não há peso, não há medo, não há temor. Não há temor. E a palavra de Deus diz assim que, em Provérbios 8:13, o temor do Senhor consiste em... Então muitas pessoas falam assim, eu temo a Deus. Eu temo a Deus. Mas o que consiste o temor do Senhor? O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. É nisso que consiste temer ao Senhor, aborrecer o mal. Se eu odeio o mau procedimento, porque a palavra de Deus mostra o que é o mau procedimento, então há em mim temor.
É por isso que muitos homens conhecem a Bíblia como ninguém. Muitos homens são doutores, inclusive alguns ateus conhecem a Bíblia melhor do que muitos teólogos que nós conhecemos. Satanistas conhecem a Bíblia como ninguém, mas não há temor algum, porque não há intenção nenhuma de obedecer aos preceitos que estão aqui. A palavra de Deus não foi recitada por Satanás? Não saiu da boca dele a palavra de Deus? Mas qual foi a intenção? Qual foi o uso que ele fez da palavra de Deus? Foi para destruir, foi para acusar, foi para tentar derrubar. Assim como os fariseus faziam. Destruíam a vida das pessoas com a palavra de Deus. Jesus fala assim, vocês nem entram no reino e nem deixam as pessoas entrarem. Com o peso que vocês jogam sobre a vida delas. Então, mesmo eu conhecendo a palavra de Deus, eu posso fazer dela um mau uso. Eu posso usar ela só para acusar. Eu posso usar ela para justificar os meus maus atos. Eu posso usar ela para destruir, para desanimar alguém, para desqualificar alguém. Então, essa luz, na verdade, são as minhas trevas, não a luz da palavra de Deus. Então, quando nós lemos novamente, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se ela é lâmpada para os meus pés, se é ela que ilumina o meu caminho, então as coisas têm que começar a mudar. Os procedimentos têm que começar a mudar. A começar daquilo que nós falamos aqui. Quem são as pessoas que você não consegue perdoar? Você já puxou aí? Quem são as pessoas que você odeia? Que você, se pudesse, nem falava mais o nome. Eu entendo também, e eu não vou ser hipócrita nesse sentido, que existem pessoas que nós devemos perdoar no nosso coração ao ponto de conseguir orar, abençoar. Mas são pessoas que a presença delas e a intenção delas é fazer o mal. Não tem porquê eu trazer uma pessoa que quer fazer mal para o meu convívio. Não tem porquê. Colocar ela dentro da minha casa, permitir que ela chegue perto dos meus filhos. Né? Imagina, uma filha que foi abusada. Então, com muita dificuldade, você perdoa. Mas você vai permitir que, novamente, aquela pessoa toque na sua filha? Não vai. Então, vamos separar as coisas. O problema não é a situação com a pessoa, mas é o seu coração. Porque a mágoa é uma dor para a nossa alma. Quem está preso não é a pessoa que ofendeu, mas é você, é o seu coração. É a sua relação com Deus. Quando você não consegue abrir a boca e fala assim, Senhor, eu quero ver a prosperidade daquela pessoa. Senhor, eu quero ver a bênção do Senhor na vida dessa pessoa. Eu quero ver essa pessoa crescendo. Eu quero que ela seja abençoada. Vocês não fazem ideia da liberdade que isso traz para o coração. De eu conseguir entrar no mesmo ambiente que essa pessoa. De repente nós não vamos nos falar, não vamos nos abraçar, mas eu tenho paz quando eu estou no mesmo ambiente que ela. Agora, quando ver alguém me machuca, ver alguém contorce as minhas entranhas, a palavra de Deus diz que eu estou em trevas e não estou percebendo. Eu digo, eu amo ao Senhor, mas odeio meu irmão. E a Bíblia diz que isso não é possível. Não sou eu, a Bíblia disse. Nós lemos aqui. Se você diz que tem comunhão com o Senhor e odeia o seu irmão, até agora você está em trevas. A Bíblia disse isso. É a luz que ela está trazendo sobre essa situação. Você pode apagar, ignorar e esconder. Ou você pode permitir que a luz de Cristo te dê a oportunidade de mudar, de melhorar. E de, enfim, estar em paz com Deus. Porque você está em paz com seus irmãos. Filhos, vocês precisam ter paz com seus pais. Obedecê-los, honrá-los. Pais, vocês precisam parar de tratar os seus filhos, né, com abuso de autoridade, aborrecer a eles. Não traz edificação, não dá um bom exemplo. Não ensina com procedimento. Você é um péssimo marido, então você está ensinando como ser um péssimo marido. Você é uma péssima esposa, então você está ensinando as suas filhas como serem péssimas esposas. E tudo isso a Bíblia traz luz sobre todas essas situações. Experimente ler. Experimente meditar. Eu prefiro falar para um dos jovens lá, eu sou líder de jovens lá na igreja, eu prefiro falar para ele assim, ó, pega 2, 3 versículos ali e gasta tempo neles. Faz perguntas para o texto, tenta entender o que está dizendo ali. Tenta aplicar aquilo na sua vida. Melhor do que você falar assim, eu li 5 capítulos, eu falo assim, mas o que você entendeu? Não entendi nada, eu li, eu tenho decorado, eu posso te recitar até, mas... Tá, mas o que isso significa? Não sei. Normalmente é assim, o que significa? Não sei.
lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus é a que vai dar clareza para os meus caminhos. Se eu não uso a lâmpada, se eu não acendo a lâmpada, se ela não é útil para mim, então ela está iluminando o quê? Na verdade, eu apaguei a lâmpada e eu estou enxergando com os meus próprios olhos. Mas se os meus olhos não são bons porque eles não estão na boa palavra de Deus, então são trevas e densas trevas. Meus irmãos, eu vi uma frase num filme, eu estou encerrando por aqui. Eu vi uma frase no filme que eu acho muito interessante, que é assim: estar na igreja faz de você um crente, tanto quanto estar dentro da garagem faz de você um carro. Eu estou na garagem, agora eu sou um carro. Não, estou na igreja, eu sou um cristão. Cristão é procedimento. É o modo como eu me comporto. Jesus fala que o cristão tem uma etiqueta, um crachá. Tem um crachá. As pessoas vão olhar e falar assim: esse é cristão. Ele diz assim, ó: nisso conhecerão que vós sois meus discípulos. Pelo quê? Pelo amor que tiverdes uns pelos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, pelo amor que vocês têm uns pelos outros. Quando as pessoas esperavam Jesus, eles queriam guerra, eles queriam um Messias para chegar, destruir Roma e dominar o mundo. E Jesus vem falando sobre amor, sobre perdão, sobre dar a outra face, sobre se forçado a andar uma milha, você vai duas, se tentarem tomar a túnica, dá a capa, sobre se você quer ser o primeiro, você tem que ser o último. Se você quer ser, né, o líder, você tem que servir a todos, tem que lavar os pés do outro. Que mensagem é essa? Eu queria autoridade, eu queria status, eu queria bênção, vitória. Mas quando você está iluminado pela palavra de Deus, até mesmo as lutas, igual o irmãozinho falou aqui, até mesmo as dificuldades, elas são vistas com bons olhos. Elas são vistas como oportunidades. Aqui está escrito assim, Salmo 119, o capítulo 7:1 diz assim, ó: Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Então eu sofro porque, eu falo assim, Senhor me abandonou porque eu estou sofrendo tanto, mas se eu lançasse luz sobre minhas aflições, eu iria ver que ela é positiva quando eu me aproximo de Deus durante elas. Quando eu louvo a Deus no percurso delas. Então nós sofremos, fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento, nós não conhecemos a palavra de Deus. Não temos intimidade com ela. Ela é lâmpada, mas é uma lâmpada apagada. Ela é luz, mas eu não uso. Eu prefiro caminhar com os meus próprios olhos. Eu prefiro caminhar nas trevas. Eu prefiro não lançar luz sobre coisas que eu não quero abrir mão. Eu já tive que aconselhar pessoas que falaram assim: pastor, me pede qualquer coisa, mas não me pede para perdoar essa pessoa não. Mas não sou eu que estou pedindo para perdoar. Eu estou dizendo o que a palavra de Deus está dizendo. Não, eu amo o Senhor, mas essa pessoa não perdoa. Então é complicado. A luz foi lançada, mas eu cobri não, aqui, nessa situação, não. Perdoar meu pai, não. Perdoar meu irmão, não. Aí fica difícil eu declarar que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, que a palavra de Deus é luz para os meus caminhos. Quando até agora eu estou andando em trevas. Essa é uma palavra que ela é difícil para eu ministrar, porque eu tenho defeitos demais, problemas demais, pessoas difíceis que eu convivo demais, e eu tenho que ouvir novamente que eu tenho que orar por essas pessoas, que eu tenho que amar essas pessoas, que eu preciso ser um exemplo melhor, que eu preciso ser um esposo melhor, que eu preciso ser um servo melhor. Tudo para quê? Para agradar ao pastor, para agradar as pessoas que me veem? Não. Que eu quero agradar ao Senhor. A Bíblia, quando ela fala sobre conhecer, é o mesmo termo utilizado para a relação íntima de um casal. Porque é íntima, é uma coisa muito próxima. Uma coisa muito íntima que é reservada apenas para o casamento. E esse mesmo termo ele é utilizado para o conhecer a Deus, não que está falando de uma relação, está falando de intimidade, está comparando a intimidade do casal com a proximidade que nós devemos ter com Deus. Proximidade com Deus. Mas, para chegar ao ponto de casar, eu conheci a pessoa. Eu sei muita coisa sobre ela, se não tudo. Mas nós queremos nos relacionar com Deus sem conhecê-lo, sem ter intimidade com Ele.
E aí a Bíblia vai nos dizer que lá no juízo final, diante de Deus, alguns homens vão dizer: Senhor, em teu nome, curei, fiz milagres, fiz sinais, em teu nome. E o Senhor vai responder que eu não te conheço, ou seja, nós não nos relacionamos. Você andou pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios preceitos, segundo as suas próprias leis. Você não se relacionou comigo, com a minha palavra, você rejeitou a minha luz. E lembra que a condenação, lá em João fala assim, a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aquele que ama a luz, ele caminha, vem para a luz, porque as suas obras são feitas por Deus. Então, se eu quero estar na luz, andar na luz, as minhas obras, o meu procedimento, tem que começar a ser o procedimento de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, busquem conhecer, busquem meditar, amem essa palavra e, acima de tudo, obedeçam. Guardar os mandamentos é praticar. Amar a Deus e amar ao próximo. Se coloque de pé. Que essa palavra seja lâmpada para os seus pés. Que essa palavra seja luz para os seus caminhos. Hoje, essa palavra iluminou muitas coisas. Eu sei que muita gente aí trouxe muitas coisas à memória que precisam ser tratadas. Não rejeite essa palavra. Não rejeite, aceite. É difícil? Ore ao Senhor. Se consagre, jejue. Chame o pastor, converse com ele, confesse, peça ajuda em oração. Porque algumas coisas é difícil fazer. Mas o importante é você querer. Que leve 2 dias, 1 ano, não importa. Lute para obedecer ao Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. Muitas vezes nós preferimos sacrificar. Fazer coisas. Trabalhar. Mas o Senhor queria, na verdade, que nós obedecêssemos a sua palavra. Saul, quando ele desobedeceu a Deus e guardou aquele monte de animais, Samuel pergunta para ele assim, desde quando Deus tem tanto prazer em holocaustos do que obedecer a sua palavra? Então, às vezes, nós estamos guardando coisas, fazendo coisas para Deus que Deus não pediu para a gente. Ele só queria que nós entendêssemos e praticássemos a sua palavra. Então, pratique. Amém? Vamos fazer essa oração? Você pode fazer sua oração em voz baixa mesmo, porque eu sei que existem algumas coisas que nós precisamos confessar. Existem algumas situações que nós precisamos pedir socorro para Deus. Mas se você ama ao Senhor, se você está na luz, e essa luz trouxe iluminação sobre essas situações, então é hora de tratar, é hora de receber a cura, é hora de ser transformado, é hora de estar verdadeiramente no centro da vontade de Deus. Nós não somos perfeitos, é por isso que Deus tem que trazer palavras constantemente, para que nós venhamos sempre corrigir o nosso curso e sempre buscar diante da palavra de Deus a perfeição. Somos falhos e vamos errar sempre. Amanhã eu vou precisar ouvir essa palavra de novo, vou precisar ouvir outra ministração, e aí se eu estou na luz, eu vou olhar para aquela situação, ela trouxe luz, eu estou vendo, eu vou agir agora sobre essa situação e vou mudar para a glória do Senhor. Amém? Pai, te damos graças, Senhor, porque a tua misericórdia se manifesta na tua disciplina para conosco, Senhor. A tua palavra diz que o filho amado é corrigido, o filho amado é disciplinado, ou seríamos apenas bastardos, ó Deus. Mas o Senhor, nessa noite, a começar do meu coração, trouxe essa palavra, porque o teu desejo para nós é que nós andemos na tua luz, no centro da tua vontade, ó Deus. E o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos, o Senhor sabe das nossas aflições, o Senhor sabe dos nossos desafetos, o Senhor sabe das dores que nós temos carregado, que ninguém mais sabe, apenas o Senhor. Só o Senhor sabe como dói. Mas o Senhor é aquele que na cruz, olhando para aqueles que o estavam crucificando, disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. O Senhor é Deus de misericórdia, é Deus de amor. Chamou a Judas, o traidor, de amigo, Senhor, e o Senhor fez isso para que nós imitássemos o seu procedimento, ó Pai. Mas nós às vezes queremos ser mais justos do que o Senhor. Nós queremos ser mais ofendidos do que o Senhor. Nós queremos ser mais injustiçados do que o Senhor. Então justificamos, Senhor, nosso comportamento, a nossa rebeldia, a nossa revolta, o nosso mau procedimento, Pai. Mas em nome de Jesus, sob a luz dessa palavra, nessa noite,
Que haja cura, Senhor. Que haja em nome de Jesus transformação, ó Deus. Que haja liberação de perdão, ó Pai. Que haja cura de alma, Senhor. Que haja reconciliação, Deus. Transformação de vidas, ó Pai. Salvação para os corações perdidos, ó Pai. Deus, é para a glória do Teu nome. É para a exaltação do Teu nome. O nosso bom procedimento testemunha do poder da Tua palavra sobre nossas vidas. Mostra quem Tu és sobre nós. E é isso que nós queremos para nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai. Perdoa-nos. E nós queremos orar. Perdoa-nos como nós temos perdoado. Então nos ajuda a perdoar. Nos ajuda, Senhor, a voltar a amar. Nos ajuda naqueles momentos que estivermos de joelho, orando por nossas causas. Parar um momento, abrir a nossa boca e com sincero coração abençoar aqueles que têm nos perseguidos. Abençoar aqueles que têm nos maltratado. Abençoar aqueles que têm nos prejudicado, Senhor, mesmo que nosso coração doa, para obedecer a Tua palavra e para honrar o Teu nome. Nós queremos abençoar para a glória do Teu nome, Jesus. E que todos os dias essa palavra seja luz, iluminando o nosso procedimento, trazendo entendimento sobre as nossas decisões, orientando o Senhor como nós devemos agir e tratar. Em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos faça lembrar, naquele momento em que nós queremos ser duros, naquele momento em que nós temos o poder de nos vingar, naquele momento em que nós temos autoridade para destruir, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar do Teu amor. E o nosso procedimento seja transformado, para a glória do Teu nome, Jesus. Sê Tu a nossa luz, Senhor. Nós amamos ao Senhor e amamos a Tua luz. E mesmo as nossas vergonhas, nossos pecados sendo expostos, nós estamos aqui diante do Senhor, pedindo transformação, forças, capacitação do Teu Espírito Santo, para a glória do Teu nome. Aleluias, aplauda o Senhor, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia, em sempre tratar com nossos corações. Aleluias, aleluias, glórias ao Senhor, glórias a Jesus, glórias a Jesus. Amém, glórias a Deus. Quem vai vir aqui? Deus abençoe mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pastora, os irmãos que eu tanto amo, esse lugar que é onde eu nasci, fui formado. Então, glórias a Deus pela vida de vocês e muito obrigado. Nós agradecemos, pastor Davi, por a sua presença aqui nesta noite, de forma tão linda como Deus usou a vida do pastor nessa noite. Quem se sente mais amado aqui nessa noite? Eu me sinto mais amada, porque a Bíblia diz, Deus corrige aquele a quem Ele ama. Aí você fala assim, puxa vida, a palavra foi dura. Dura nada, Deus só mostrou amor hoje. Não teve glória a Deus, o aleluia, né? Que a gente só vai cortando lá dentro. Né? A palavra vai passando, cortando, você vai sentindo a dor, né? Mas isso tudo por quê? Porque Ele ama. Então sai daqui nessa noite se sentindo mais amado por Deus. Sai daqui nessa noite dizendo, Senhor, como o Senhor pode me amar assim? Está me corrigindo para me levar para o céu? Porque foi a única coisa que Ele te disse nessa noite. Corrigiu a gente para levar a gente para onde? Porque se não for desse jeito, a gente não vai. Então se sinta mais amado. Amém? Amanhã, em nome de Jesus, amém? Às 20 horas, essa bênção continua. Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor nos presenteou. Privilégio de te adorar, ó Deus. Obrigado pela tua palavra que veio aos nossos corações, demonstrando o teu amor por nós. Leva-nos de volta para os nossos lares, abençoados e guardados pelo Senhor. Que a tua boa mão nos conduza, que a graça do Senhor seja sobre a nossa vida. É o que pedimos a ti, ó Pai, crendo no nosso coração e sendo agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém.